O assunto Fabrício Bustos segue com suas repercussões no ambiente colorado. O lateral direito que não quer ficar no Internacional e já deixou isto de alguma forma claro nos bastidores, não foi titular na vitória colorada sobre a equipe do Delfim. A explicação do técnico Eduardo Cudê chamou a atenção, assim como a palavra do presidente Alessandro Barcelos a respeito do tema na zona mista do estádio Alfredo Jaconi. Barcelos, por exemplo, praticamente admitiu de que é verdadeira a informação de que Bustos quer deixar o Beira-Rio. Tudo isso em meio a um ambiente que não é tão confortável entre as partes e que pode gerar, inclusive, a saída definitiva de Bustos do time titular. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o episódio Bustos, o caso Bustos, que vem tomando conta do noticiário colorado ao longo dos últimos dias e que teve repercussões importantes depois da partida contra o Delfim, vitória colorada pelo placar de 1-0, repercussões em especial do ponto de vista de futuro do jogador e de declarações, tanto do técnico Eduardo Cudê como do presidente Alessandro Barcelos. Bustos foi a grande novidade da escalação contra o Delfim. Lateral direito não foi titular. Começou no banco para a entrada de Hugo Malo. Ao longo da semana, eu até conjecturei aqui essa possibilidade. Olha, não sei como que o Inter vai lidar com o episódio Bustos, o jogador que deixou claro nos bastidores que quer ir embora, que quer ir para o Villarreal. Ele chegou através do seu empresário nos bastidores para a imprensa informar que não queria renovar o contrato com o Internacional. A direção do Inter respondeu dizendo que essa não é uma opção, porque o gatilho para ele renovar o contrato automaticamente será batido e o Bustos só sai se o Inter quiser. Então, tudo isso gerou uma disputa de versões, uma rota de colisão entre, pelo menos, o staff do jogador, mas o jogador também, e a direção do Internacional. E eu coloco o jogador pessoalmente nessa, porque o próprio Bustos se manifestou em redes sociais, dando algumas indiretas sobre o desejo dele querer sair, enquanto a direção no bastidor bate o pé que o Bustos tem contrato, o Bustos vai ampliar o contrato por mais um ano e o Bustos não vai sair de graça, só sai se a direção do Inter quiser. Em meio a isso, a gente não sabia como que o Inter ia se comportar, se o Inter ia manter o Bustos no time. E Cudê tirou o lateral direito. E obviamente que a gente não pode de cara dizer que o Bustos foi tirado por causa disso. Porque a gente precisa de uma confirmação, a gente precisa de uma apuração para afirmar isto. E a grande verdade é que essa confirmação ela não veio, mas a gente tem pistas, a gente tem indícios. O primeiro, perguntar para Eduardo Cudê, por que Bustos saiu do time? E a resposta do Eduardo Cudê chamou a atenção. Cudê disse, quem foi que fez o gol da vitória contra o Cuiabá? Todo mundo respondeu, o Hugo Malo. E o Cudê, então, o Hugo Malo pode ser titular. Ele fez o gol, ele foi titular, dando a entender que a escolha de Bustos por Malo foi uma opção técnica. Que Malo é o novo titular da lateral direita. Pelo menos foi isso que indicou o técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva. De que o Malo foi titular por uma escolha dele. Simples. Uma escolha dele. Depois ele até falou que todo mundo é importante pela sequência de jogos, mas disse que o Malo foi titular e que o Malo pode ser o titular, tanto que ele fez o gol da vitória contra o Cuiabá. Bom, depois dessa fala do Cudê, que já dá um tom de que talvez o Bustos não volte para o time titular e que o titular seja de fato o Hugo Malo, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva na zona mista e falou sobre o episódio. Vou pegar essa resposta aqui do presidente Alessandro Barcelos ao ser questionado pelo Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, sobre a veracidade da informação de que o Bustos quer sair e que o empresário está falando que o Bustos quer sair. Presta atenção na fala do presidente Alessandro Barcelos. Eu não vou duvidar desta informação de vocês, mas o que eu posso dizer do lado de cá é que o Bustos é um excelente profissional, tem se dedicado nos treinamentos, nos jogos, hoje entrou também. Aliás, é um jogador que se destaca exatamente por isso, pela sua valentia, pela sua intensidade. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvidas que o Bustos, podendo ou não, querendo ou não, né, ele é um profissional e ele vai honrar esse contrato e vai continuar trabalhando da forma que vem trabalhando. O presidente não nega e ele diz, olha, eu não vou duvidar da tua informação, porque o presidente sabe que é verdade, que o Bustos, no bastidor, quer sair, quer ir para o Villarreal.
E o presidente praticamente confirmou isso. O presidente elogiou a postura do Bustos, que é um profissional, entrou no segundo tempo, de fato, contra o Delfim. E é claro que o Bustos não vai fazer corpo mole, porque aí, gente, é uma relação também até dos próprios jogadores, né? O Bustos ele pode estar pistola com a direção, mas se ele entrar de corpo mole, ele ferra os companheiros dele, os jogadores, então ele não vai entrar de corpo mole. E entrou e até contribuiu para a vitória do Inter contra a equipe do Delfim, o Bustos no segundo tempo. E o presidente falou sobre isso. Mas no bastidor existe o incômodo. No bastidor existe o desconforto com a posição do Bustos e esta guerra, esta rota de colisão. O Inter está forçando o Bustos a renovar o contrato, essa é a verdade. Ou melhor, o Inter está forçando o Bustos a cumprir o contrato. E no contrato prevê uma renovação contratual. E o Bustos não está satisfeito com isso. E isso gera, sim, um desconforto que, sim, existe no bastidor. A direção do Inter, sim, está descontente com o Bustos. E cogita a possibilidade de liberar o jogador. Só que não vai liberar o jogador de graça. Vai esperar chegar alguma proposta. Mas, se chegar essa proposta, é grande a chance do Inter liberar. Em especial pelo fato de que existe, de que houve um desconforto com o posicionamento do jogador, de publicamente, na prática, quase, dizer que quer sair e que não quer renovar o contrato com o Internacional, e todo esse imbróglio gera, obviamente, esse desconforto. A grande dúvida agora é, o Bustos vai voltar para o time titular? A tendência é que não. E a tendência, por exemplo, é que contra o São Paulo jogue o Hugo Malo de novo. Esta é a tendência, tá? Pelo que falou o Kudê, pelo que a gente ouve no bastidor, o Hugo Malo pode ter uma sequência e deve ter uma sequência como titular, até porque o Inter está tentando renovar o contrato do lateral direito espanhol, isso pode dar uma moral para ele. Mas Bustos não necessariamente volta para o time titular. Pode quinta-feira mudar tudo? Pode, o Inter pode resolver essas situações. O Inter pode renovar o contrato até quinta-feira com o Bustos. Mas hoje a tendência é essa. Malo, o novo lateral direito titular. Por questão técnica, mas também por conta desse desconforto que existe no bastidor entre o lateral e a direção. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!